A gente vai seguir falando desse assunto, Naka, vou pedir sua companhia. Nós vamos conversar agora com um professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o professor Pedro Cortes, já aparece aqui conosco. Muitíssimo obrigada, professor, pela participação aqui no CNN 360. Seja muito bem-vindo. Esse é um assunto importantíssimo porque tem impacto em absolutamente todas as camadas da sociedade, né? Se a dona de casa se preocupa porque sabe como é viver num ambiente de racionamento de água, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente viveu uma crise hídrica braba há poucos anos, né? O empresário sabe que isso pode ser ruim para os seus negócios, todo mundo sabe que a conta de luz pesa muito no bolso, ou seja, por que a gente precisa ficar de olho e o que é que dá para fazer no estágio em que estamos agora, com esse alerta para 5 estados? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Fernando. É um prazer falar com vocês. Bom, nesse momento, o que nos resta é efetivamente economizar energia, porque, como bem adiantou Nakagawa, nós teremos a bandeira vermelha predominantemente até o final do ano e, inclusive, com bandeira vermelha patamar 2, sendo que o governo já sinalizou a possibilidade de majorar o valor tanto da bandeira vermelha quanto da bandeira vermelha patamar 2, o que tornaria a energia elétrica ainda mais cara, não só para os consumidores domésticos, mas também para as empresas e atrapalhando a retomada da economia, porque o prognóstico, né, o Nakagawa falava da retomada das chuvas a partir de setembro, infelizmente o prognóstico de São Paulo para baixo, ele não é positivo, ou seja, uma parte significativa da Bacia do Paraná ainda vai continuar com déficit hídrico até o final do ano, porque quando as chuvas retornarem, nós teremos a volta do fenômeno Laninha, e ele provoca estiagem no sul do país e foi o responsável pela estiagem que atingiu Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também São Paulo, de meados do segundo semestre do ano passado até o mês de abril, maio. E o Laninha, embora ele tenha terminado, ele deixou a atmosfera mais ou menos organizada como se ainda ele estivesse presente, ou seja, com uma estiagem severa no sul e chuvas acentuadas no norte do país, incluindo enchentes, infelizmente, em Manaus. Mas o prognóstico para retomada dos níveis adequados dos reservatórios, tanto na região sul quanto na região central, o prognóstico não é positivo, pelo menos até o final do ano. Naka, com você. Bacana, professor. Eu queria ouvir do senhor sobre o que é possível fazer neste momento a partir de políticas públicas. Que política pública pode ser adotada neste momento para evitar uma situação radical lá na frente, por exemplo, sobre um racionamento? O senhor acha que isso é possível no atual cenário? Evitar o racionamento? Algumas cidades, inclusive, já estão em racionamento, como é o caso de Curitiba, Itu, que é uma grande cidade aqui no interior de São Paulo, também passa por bastante dificuldades, mas foi fundamental esse alerta do governo, porque isso faz com que os governadores e as companhias de saneamento sejam convidadas efetivamente a tomar uma posição em relação ao abastecimento de água para a população, para as indústrias, para o comércio, incentivando políticas de economia de água. Lembrando, na crise hídrica que ocorreu entre 2014 e 2016, a Sabesp utilizou aqui em São Paulo uma política de bônus, que incentivava a economia, reduzindo a tarifa para quem consumisse abaixo da sua média. Políticas como essa, eu acredito que devam ser retomadas para que a população economize, tendo em vista até o que você já adiantou, que alguns reservatórios que são utilizados para a geração de energia elétrica, eles também são utilizados para o abastecimento de cidades. Então, o máximo possível que a gente conseguir economizar de água vai facilitar a nossa vida ao longo do segundo semestre e também, particularmente, eu acredito, no primeiro semestre do ano que vem, quando essa situação ainda deverá persistir, pelo menos em alguns estados. Agora, professor, sem querer entrar em... Não se trata aqui de buscar culpados ou bode expiatório. Minha pergunta ela é muito mais simples do que isso. Chegou tarde o aviso? A gente deveria ter alertado para esse cenário um pouco antes? Porque da forma como o senhor está colocando agora, o problema já me parece muito bem delineado e já é algo com o qual temos de lidar. Não é assim o que dá para fazer daqui para frente. Tem que começar a fazer agora, né?
Exatamente. Na verdade, Daniela, esse prognóstico ele já existia no início do ano. Os especialistas que trabalham com gestão de recursos hídricos já sabiam que o panorama do verão era de redução do volume de chuvas e que isso se estenderia para uma boa parte do ano. À medida que a gente vai avançando, fica mais fácil estabelecer o prognóstico para os meses finais do ano, incluindo o começo do ano que vem. O que o governo deveria ter feito, não só o governo Bolsonaro, mas também o governo Temer, por exemplo, é ter colocado a geração de energia elétrica dentro de uma perspectiva em que nós não podemos negociar com o clima, né? Nós temos que nos adaptar às condições climáticas e buscar alternativas para que nós não sejamos tão dependentes das chuvas, porque os relatórios do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, eles vêm apontando esses relatórios seguidamente, já há vários anos, para um agravamento das situações extremas. Então, por vezes, nós vamos ter chuvas muito concentradas, seguidas de períodos muito intensos de estiagem. E essas chuvas concentradas, elas não ajudam positivamente, né, no montante que seria necessário, a recarga dos mananciais. Então, faltou efetivamente um planejamento em relação à oferta de energia com decisões que deveriam ter sido tomadas no passado, porque o nosso sistema é extremamente dependente das condições climáticas. As hidrelétricas, quando elas não conseguem atender, isso força o uso das termoelétricas e, como Nakagawa adiantou, o custo operacional das termoelétricas é muito alto e isso acaba impactando na tarifa e pesando no bolso do consumidor.